Nessa aula nós vamos fazer o efeito para os links. Vamos utilizar novos efeitos, vamos fazer menus, colocar links em tabelas e assim sucessivamente. Vamos trabalhar genericamente com os links. Sair daquele padrão de links, onde a gente simplesmente, quando colocamos, aqui, vou dar um exemplo aqui. Fazer aqui, por exemplo, aliás, aqui, né? Tirar isso aqui. Um link, tradicionalmente a gente faz href. A gente já estudou isso aqui lá no http://www.mjailton.com.br. A gente já estudou isso aqui no estudo de HTML. Aí aqui você colocar, vai para a página. Faltou fechar bem aqui, né? Aí aqui você fecha o A, executando esse programa. Então, nós temos aqui, ó. Então, um link, geralmente ele está sublinhado. Aqui no caso, como ele já foi, ó, ele vai para a página, fica com uma corzinha rosa quando é clicado. E aqui é o padrão. Nós vamos fazer agora com que esse link fique numa cor que a gente vai determinar. Então, aqui no HTML puro, você não consegue modificar essa cor. E é isso que nós vamos fazer agora. Para nós conseguirmos esses efeitos, nós vamos ter que fazer uso de pseudoclasses, né? São, na verdade, 4 pseudoclasses que nós vamos utilizar para fazer o efeito nos links. E o que vem a ser uma pseudoclasse? Pseudoclasses, elas são usadas para adicionar efeitos diferentes a alguns seletores ou mesmo uma instância de seletores. Como é que você cria? Então, nós temos aqui um seletor do HTML, dois pontos, você vai colocar pseudoclasse, e aí você vai colocar a propriedade. Essa é a primeira forma, as propriedades e o valor de você declarar uma pseudoclasse. A outra forma é você colocar o seletor. No caso aqui, você está modificando um seletor diretamente. Aqui você está usando uma pseudoclasse para modificar ou para adicionar efeitos em uma outra classe. Você vai colocar a classe, pseudoclasse, a pseudoclasse que você quer trabalhar. A partir de agora, nesses efeitos que nós vamos fazer daqui para frente, efeitos de menu, vamos colocar efeitos de tabela, nós vamos utilizar muito essa metodologia de pseudoclasse e de pseudoelementos. Aí aqui a gente coloca a pseudoclasse e as propriedades. Então, para trabalharmos com o link, né, para modificarmos a cor do link, para modificarmos o efeito do link, nós vamos precisar de 3 pseudoclasses que vão trabalhar justamente no seletor do HTML, aqui no A, né? Então, nós vamos precisar de pseudoclasses para modificar o valor do A. As pseudoclasses que nós vamos utilizar vai ser a link. Essa link vai definir o estado inicial do link. O outro pseudoclasse é o visited. Essa pseudoclasse, ela define o estilo do link visitado. Então, inicialmente o link vai ter o estado que nós vamos determinar aqui no link. O visited vai ser o valor quando o link for visitado. O over vai definir o estilo quando nós passamos o mouse em cima do link. Né? Às vezes nós queremos trocar de cor, mudar o tamanho da fonte. Né? Nós vamos fazer esses efeitos. E também o active. Essa pseudoclasse aqui, active, ela vai definir o link que está ativo, ou seja, aquele que foi clicado. Então, nós vamos fazer uso dessas 4 operaçõezinhas aqui para o efeito que nós queremos. Então, vamos fazer um exemplo para melhorar o nosso entendimento. Então, nós já vimos aqui, nesse exemplo, ó, um link na forma tradicional, e agora nós vamos modificar. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre as regras de prioridade desses seletores aqui. Então, veja bem,
O primeiro que você tem que colocar como prioridade é o link. O segundo, o visited. O terceiro, o over. E o quarto, o active. Se você modificar essa ordem, pode ser que você não tenha o efeito desejado, porque ele vai sobrepor o efeito do outro. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar, olha, o meu seletor. Vou colocar aqui aquela pseudoclasse link e vou colocar o efeito. Esse efeito vai ser trabalhado no test decoration. E eu vou dizer que ele vai receber o nome. Depois eu vou programar o avisited. O avisited. E aqui eu vou colocar também o texto decorate. Decoration. Como sendo do tipo none. Ponto e vírgula, fechar aqui. Agora eu vou colocar aqui o over quando passar o mouse, né? Quando passar o mouse, nós vamos fazer com que o texto decorate vai ficar o seguinte, ele vai decoration, ele vai ficar do tipo underline, quer dizer, aí ele vai ficar sublinhado. E também nós vamos modificar a cor dele. A cor dele, vamos colocar uma cor uma cor em formato hexadecimal. Fechou aqui. E por fim nós vamos colocar o active. Decoration none. Pronto, é só isso. Então aqui nós vamos colocar none, nenhum efeito, nenhum efeito. Aqui nós vamos colocar o efeito no over, né? Nós vamos tirar aqui o efeito do link normal, na posição normal. O mesmo exemplo que nós tínhamos ainda agora, olha aí. Ó, então tá aí, ó. Certo? Só que aqui nós não tiramos, né, o sublinhado. Isso aqui então vamos ter que tirar. Então vamos ver aqui, era para ter tirado o sublinhado. Vamos executar de novo. Ah, então tá aí, ó, removendo o sublinhado. Nós removemos o sublinhado e tá aí, ó. Certo? Observa que o link funciona. Aqui no caso eu troquei, né, coloquei o all, mas eu poderia ter deixado o que estava anterior. Então executando agora, ó. Se eu clicar aqui, veja que vai funcionar. Certo? Então, essa foi a primeira opção para nós removermos o sublinhado de um link. A programação do link vai ficar nesse seletor, nessa tag A. Aqui que nós vamos colocar a programação. Tá? Então aqui nós utilizamos o text decorate nome para o visited, para o underline, para o active, certo? Aqui eu poderia fazer assim também, ó. Observa que tanto a link, visited e o active, todos eles têm um efeito none, né? Para texto decorate igual a none. Então eu poderia modificar esse valor assim, ó. Ao invés de colocar um por um, eu poderia fazer assim, porque tem a mesma propriedade, ó, vírgula, aqui, vírgula, e deixava só esse outro, que é diferente deles. Ó, deixei apenas em duas linhas. Quando eu executar, no caso aqui não removeu, né? No caso aqui não removeu justamente pela questão da prioridade, né? O active tinha que ficar por último, então por isso que ele não removeu. Mas você observa que eu tenho o mesmo efeito, exceto pelo sublinhado que já possui. Mas ó, o over, eu já consigo ter o exemplo do over. No caso, esse efeito aqui, só para você entender, cadê? Esse efeito aqui, ele só não foi conseguido justamente por causa do active, ó.
A questão da prioridade que eu falei. Então, primeiro você tem que colocar a ordem. No caso aqui, como eu coloquei o active antes do over, então ele prevaleceu aqui. Ele já não deixou, não tirou, não colocou o efeito que deveria. Eu poderia ter feito assim, tirado esse active daqui e colocado aqui, ó. Aí eu ia conseguir o efeito. Tá aí, ó. Então, observa que aqui, ó, o alink e o avisited, eu tenho o mesmo efeito, então eu posso colocar junto, ou poderia colocar um depois do outro. Uma outra facilidade também que você pode obter é você colocar um fundo. Ao invés de você simplesmente trocar a cor, você poderia colocar uma cor de fundo para o link na hora que você clicasse, né? Então, isso também você pode conseguir. Como? É só você modificar aqui e colocar o background e colocar a cor que você desejar. Eu vou colocar aqui a cor FFCC. Vamos executar aqui. Ó, certo? Então, quando eu clicar, quando eu passar o mouse, observa que fica sublinhado, né? E fica com o fundo da cor que eu determinei. Poderia trocar aqui, ó. Se eu colocasse aqui A, aqui se eu colocasse 5 e aqui 3, aqui agora eu já estou chutando a cor, eu não sei a cor que vai dar, não sei nem, ó, não modificou muito não. Mas eu colocar aqui A. Se você não sabe, eu também não expliquei, mas se você não sabe, quando você quer fazer uma cor no formato hexadecimal, as letras elas vão de A até F. E os números eles vão de 0 até 9. Tá? Você só pode colocar letra de A, B, C, D, E e F. Sempre de duas em duas. Se você repetir letras, por exemplo, naquele exemplo eu tinha assim, FF, FF, CC. Esse era o exemplo que a gente tinha. Eu vou executar, ó, e vai dar certo, né? Então, como eu tenho um grupo de duas letras repetidas, ó, como eu disse também, aqui é o formato RGB. Aqui as duas letras representam a intensidade do vermelho, a segunda, a intensidade do verde e a terceira, a intensidade do azul. Então, você pode, como aqui são letras repetidas, grupo de dois repetido, você pode apenas deixar um de cada uma. Vai ter o mesmo efeito. Aqui ele vai entender... Observa que tem o mesmo efeito. Ó. Aqui ele vai entender que é FF, FF, CC. Tá? Então, se você precisar, você pode fazer assim. Eu vou salvar esse arquivo aqui como 11, porque agora eu vou dar um outro formato. De repente, você quer ver isso aí. Olha, esse formato aqui, na verdade eu nem estou trocando os títulos, né? Deveria ter trocado. Ó, esse formato aqui que eu vou dar agora, ele vai aumentar o tamanho da fonte na hora do link. Então, acontece muitas vezes em páginas que você está visitando, aí na hora que a pessoa clica, coloca o cursor em cima daquele link, então a letra aumenta. Então, vamos fazer esse efeito assim. Aqui vai ficar do jeito que está. A over, nós vamos colocar texto decorate underline, né? Nós só vamos acrescentar aqui, tirar isso aqui e vamos colocar o font size. Aqui eu vou colocar um tamanho relativo. Lembra do tamanho relativo? Vai depender da fonte que está. Então, quando ele pega aqui, ele quer dizer 150% em relação ao tamanho da fonte. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E é só isso. Ó. Vamos executar. Olha só, tá? Ó. Então, veja como esse efeito é muito interessante. Então, aqui o que aconteceu? Observa que sempre o efeito maior está sendo justamente no over. Esse over significa quando eu coloco o mouse em cima. Tá? Quando eu passo com o mouse em cima, é esse o efeito que está acontecendo. Então, tá aí os vários efeitos de link. E observa que eu estou tirando o sublinhado dele, ó. Ele não está mais sublinhado. E aqui também nós modificamos a cor. Veja que nós modificamos a cor.
Como você poderia então, se quisesse, deixar também um background, sem problema nenhum. Você faz da forma, eu vou colocar um background, vamos botar aqui o yellow, né? Executando. Ó, tá vendo? Então, ó, você pode fazer isso nos seus programas. Até o final desse curso, nós vamos estar fazendo um menu bem bacana para você incrementar nas suas páginas. Olha, aqui também você poderia modificar os seus links. Você poderia colocar aqui um valor, ó, underline. Veja que a underline, overline, você poderia já deixar assim. Observa como ficou, underline e ó. Ou você poderia colocar essa opção aqui no over. Olha aí, certo? São vários tipos de links que você precisa saber. Aqui, né, na verdade, é o básico do que você precisa saber. Com essa pequena explicação aqui, já dá para você fazer uma série de links interessantes, né? Só tirar aquele azul e aquele sublinhado já faz uma grande diferença na sua página. Aí você vai trabalhar sempre essa propriedade aqui, ó, text decorator. Você vai trabalhar as propriedades fonte, do caso, ó, font size, font style, então, e aquelas fontes que a gente já trabalhou desde o começo, certo? Então tá aí o background e tantos outros. Bem, agora nós vamos fazer links com codificação de caracteres. Nós vamos colocar alguns caracteres em um links, né? Existe, na verdade, um conjunto grande de caracteres que você pode acrescentar. São os caracteres chamados caracteres ASCII. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês dois sites. Eu tinha me esquecido, mas acabei me lembrando agora. O primeiro site é esse, ó, www.colorschemer.com online.html. Nesse site, você então tem todas as cores do RGB, ó, ele faz para você as cores. Você vai colocar a intensidade da cor e aqui você pega o código da cor. Então, se você precisar de alguma cor, olha só, é só você clicar, ó, e observa que ele faz aqui para nós a cor RGB, ó, tá? Então tá aí, ó, as intensidades das cores e tudo mais. Então aqui, ó, www.colorschemer.com online.html. Esse é um dos sites que eu queria mostrar. O outro é esse aqui, o www.ascii.cl/html codes.html. O que que esse código, essa tabela aqui faz? Ó? Aqui ele tem, né, o conjunto de caracteres, ó, os números de caracteres. Então ele mostra aqui pra gente os caracteres ASCII. Se você precisar trabalhar com os caracteres ASCII, ó, aqui ele mostra então todos os caracteres ASCII. Então, dois sites bem interessantes, um que mostra as cores e outro que mostra os caracteres ASCII. Aqui as cores, no caso, em hexadecimal. Por que eu estou falando isso? Porque para esse exemplo que nós vamos fazer agora, você vai precisar conhecer esses códigos HTML, esses códigos ASCII, né? Então, por exemplo, aqui nós vamos colocar um link, e agora nós não vamos precisar mais disso aqui. Eu vou, na verdade, salvar, então, com 12.html, porque nós vamos trabalhar agora com link, né, com caracteres. Então, aqui você poderia colocar, aqui, ó, antes dessa palavra, você poderia, quando você coloca o i comercial, ó, igual aqui, vamos pegar aqui um caracterzinho qualquer. Deixa eu pegar aqui ó, vamos pegar aqui o arroba, não, arroba não.
o cento e... Olha, eu vou pegar esse caractere aqui, ó. Vou copiar ele, ó. Certo? Que é o comercial. E vou colocá-lo aqui, antes do link. Vou executar. E olha o efeito que tem, ó. Antes do link, você tem um caractere. Você pode colocar valores que você quiser, ó. Aqui eu poderia colocar depois. Então você poderia então pegar, né, o caractere que você quisesse e você poderia pedir, no caso, para... Ó, vamos pegar aqui o 82. Você poderia colocar aqui depois. Né, que você quisesse fazer o seu... Olha aí. Se você quiser fazer o seu link só com caracteres, você poderia fazer sem problema nenhum. Tá? Isso aqui só foi para mostrar. Não tem, a gente não tem, digamos assim, uma grande utilidade nisso não. Mas está aí, vale mostrar para você, para que você, se por aventura você precisar, tá aí os caracteres ASCII. Então, e com isso nós encerramos o nosso curso a respeito de links. Nós ainda iremos falar de links, utilizando tabelas, vamos fazer menus. Então, para frente, nós ainda vamos falar a respeito de links. O básico do link está aí. É interessante que você entenda que a propriedade que tira o sublinhado de um link é essa propriedade aqui, ó, text decorator. E essa propriedade pode assumir 4 valores: o none, o underline, o overline e o line toggle. Tá? São os 4 valores que ela pode assumir. Espero então você na próxima aula, onde nós iremos trabalhar a respeito de regras do CSS para tabelas em HTML. Até agora nós falamos pouco a respeito de tabela e na próxima aula nós vamos fechar esse estudo de tabelas. Inclusive faremos alguns menus utilizando tabela, utilizando a opção div e assim sucessivamente. Espero pois você na próxima aula. Um abraço para você e obrigado pela sua atenção.